Que Deus os abençoe. Obrigado por nos receber em sua casa. Estamos orando para que você fique inspirado, encorajado. Viva a vida de vitória que pertence a você. Gostaria de conversar com algo engraçado. Um homem chamado Baba ligou para a polícia pedindo socorro. A sua mulher tinha se machucado. Ele deu o endereço, disse que morava na rua Eucalipto 33A. O atendente pediu para que ele soletrasse novamente para entender melhor. Ele ficou um pouco em silêncio, ficou calado. Depois retornou dizendo: poderíamos nos encontrar na rua IP? Pegue a sua Bíblia e declare comigo: essa é a minha Bíblia. Ela diz o que eu sou. Eu sou o que ela diz que sou. Minha mente está protegida, meu coração está receptivo, pronto para receber a palavra de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe. Queria falar com você hoje sobre isso. Vai ter que voltar. Temos coisas na vida que vêm contra nós. Às vezes parecem muito grandes. Um filho em má companhia, uma luta contra os vícios, um problema de saúde. Parece que são maiores do que nós. Parece que estão querendo drenar as nossas forças. Às vezes achamos até que não somos capazes. Mas diz em Isaías que toda arma forjada não prevalecerá contra você, contra nós. Isso quer dizer que às vezes nem tudo que está para acontecer nós temos condições de poder superar. A oposição, situações que não estávamos prevendo, esperando. Mas Deus disse: ainda que você tenha inimigos, ainda que você tenha problemas de saúde, não se preocupe, isso não prosperará. Ele que estava na verdade dizendo que nem tudo não vai acontecer, que nem tudo nós podemos evitar, mas ele está dizendo que ainda que venha, vai ter que voltar de onde ela veio. Às vezes um problema com o vício vai ter que voltar de onde veio. Às vezes um problema com saúde, um diagnóstico do médico, vai ter que voltar de onde veio. Tudo isso acontece no nosso dia a dia para que nós possamos estar cada vez mais preparados, dependentes de Deus, buscando com base no que Ele prometeu para nossas vidas, em base nas suas promessas, para que nós possamos vencer as muitas barreiras, as muitas dificuldades. Em Jeremias 5, Deus disse que eu fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ela não pode ultrapassar. Ainda que as ondas se levantem, não prevalecerão. Ainda que bramem, não ultrapassarão. Deus tinha colocado um decreto na areia. Numa outra linguagem, ele disse que era uma ordenança eterna. Era como se ele tivesse colocado a sua palavra em cada grão de areia. Isso lhe daria condições para que a areia pudesse manter a água, o oceano, os mares dentro da sua fronteira, dentro dos seus limites. Mas isso não é possível. A água é majestosa, o oceano é tão grande, é infinitamente maior do que a areia. Mas Deus colocou um decreto eterno na areia. Com isso, ela criou limites para que a água não pudesse ultrapassar além do que estava determinado. Posso ver o oceano e a areia numa conversa franca. O oceano disse para a areia: "Oh, pequena areia, você acha capaz de me manter dentro dos limites, dentro das fronteiras? Eu sou infinitamente maior que você, eu sou majestoso, eu sou poderoso." A areia disse: "Não, seu oceano, essas suas palavras não me intimidam. Esse seu rugido alto não me deixa para trás. Ainda que eu seja pequeno, ainda que eu tenha essa aparência, mas o Deus da minha vida colocou a sua palavra dentro de mim. E isso fará você ficar no seu limite, o limite que Ele lhe colocou." Aquilo deixou a areia enfurecida, o oceano enfurecido. Ele ficou bravo. Repentinamente criou uma grande onda e ultrapassou além da fronteira desejada e determinada. Ele começou a rir e disse: "Está vendo só, dona areia?
a senhora é muito fraca. Eu ultrapassei a fronteira. Eu fui além do que a senhora tinha dito que eu poderia ir. A areia poderia ter ficado desencorajada. Afinal de contas, Deus tinha prometido. Ele tinha colocado um decreto eterno dentro dela. Mas ela reuniu-se com as outras areias e começou a gritar: vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar. É como se ela estivesse dizendo que, muito embora ela tivesse por algum tempo atravessado os limites, mas por uma ordenança eterna, a palavra de Deus, o decreto eterno, ela teria que voltar de onde ela tinha vindo. Ela teria que retornar de onde ela tinha saído. Assim é comigo e com você. Quando você está passando por algo na sua vida, não adianta você estar falando de você, do que você acha, do que você acredita. Você tem que buscar dentro da palavra de Deus, que é o decreto eterno, que é a ordenança eterna, uma passagem que fale sobre o que você está passando, sobre o que você está vivendo. Isso fará você conectar a Deus, trará Ele para as suas lutas. Você chamou Ele quando confirmou as suas promessas na sua vida. Deus fez você para triunfar. Ele não fez você para ficar desencorajado. Às vezes os pensamentos vêm, soam. Jeremias disse que ainda que as ondas bramem, elas não poderão ultrapassar. Ainda que os pensamentos venham bramar, venham querer falar mais alto com você, venham querer dizer que você tem limitações, que esse vício vai te vencer, que o seu filho não vai retornar dos bons caminhos, só está bramando. A palavra de Deus diz que o inimigo vive ao nosso redor, bramando como um leão. O inimigo pode até rugir, pode até estar rugindo, mas você pode deixar para lá, não dá ouvidos para ele. Mas você, toda vez que ele rugir, você vai ter que rugir mais alto. Quando ele vier rugir para você dizendo que esta doença vai lhe vencer, você fala com ele: não, eu viverei e não morrerei, e o meu Senhor completará os dias da minha vida. Quando ele vier falar com você que este vício vai lhe vencer, você tem que voltar e rugir mais alto para ele. Você tem que declarar e proclamar, dizer: não, eu sou templo do grande Deus, e isso pode estar até temporariamente me atormentando, me enfraquecendo, me desidratando, mas já já vai retornar para onde veio, vai voltar de onde veio. Sempre quando o vício, o problema, os pensamentos podem rugir dizendo que você não tem talento para chegar aonde você deseja, você tem que rugir mais alto. Ele não tem a palavra final, Deus tem a palavra final. Ruja para ele mais alto: eu sou templo do Senhor. Eu sei que os melhores dias ainda virão para se completar na minha vida, ainda que eu esteja cercado por problemas, por limitações, mas a palavra disse que eu tenho sabor, eu sou como o sal da vida. Eu farei diferente na minha geração, eu farei melhor, eu farei a diferença diante de todos. O inimigo pode tentar rugir, é o papel dele, ele só sabe isso. Deus colocou você uma semente de grandeza. Ele disse que ainda que o inimigo venha contra você, ele os vencerá e fará fugir por 7 caminhos diferentes. O inimigo não é páreo para o grande Deus. Conheci uma jovem que veio contar a grande dificuldade que estava vivendo na sua vida. Ela tinha um problema. A sua mãe já tinha um problema. A sua avó tinha tido o mesmo problema. Ela queria ganhar um bebê, mas aquilo lhe faria ser limitada. Parece que ela não conseguiria avançar nos seus projetos. O seu marido lhe cobrava todos os dias, e ela estava desencorajada, desanimada, achando que aquilo ia ser assim, porque ela tinha ouvido quando era criança que ela teria dificuldade. Às vezes, nós começamos a acreditar na mentira muito cedo, e é só uma mentira. O inimigo não tem outras armas além dessa. Ela continuou perseverando, orando, veio nos procurar. Aconselhamos ela para que ela fosse buscar dentro da palavra uma passagem que falasse sobre ter filhos. Ela começou, ela foi atrás das escrituras, ela foi buscar este decreto eterno, esta ordenança eterna na vida dela. Parecia que aquela infertilidade era como um tamanho de uma grande onda que ela não poderia segurar. Mas assim como a areia
com ordenamento eterno, soube barrar os limites da onda, do mar, do oceano, ela também teria respostas. Ela encontrou dentro da palavra de Deus em Salmos, dizendo que a estéril teria um lugar e que ela seria mãe de muitos filhos. Ela começou a proclamar a palavra de Deus, dizendo que o fruto dela seria abençoado, que os filhos são herança de Deus e eles teriam proveitos na sua vida. Ela começou a proclamar. Os dias foram se passando, eles sumiram, não viam mais notícias dele. Quando eles nos procuraram novamente, passado alguns meses, ela estava grávida, já esperando um lindo bebê. E a vida modificou para ela, ganhou sentido. Às vezes as dificuldades, elas não vêm para lhe paralisar, elas vêm para você tirar de dentro de você forças, buscando dentro da mensagem, do ordenamento eterno, aquilo que você precisa trazer para a sua vida. A palavra de Deus, ela é eterna. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Ele não vai deixar para trás você. Ele não vai achar que você é menos ou mais merecedor. Não é o tempo que vai fazer a diferença para que as promessas de Deus realizem na sua vida. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia, ela não é ineficaz. Quando você proclama, quando você fala com a sua boca, você traz para si o poder de Deus, o decreto eterno, a ordenança eterna na sua vida. Talvez a areia tão insignificante, infinitamente menor do que o oceano, talvez não fosse entender, mas Deus tinha colocado a sua palavra, e em cada areia do mar existe a ordenança de Deus, que fez paralisar os oceanos, a fúria do mar. Talvez os problemas tenham avançado na sua vida, mas você tem que dizer, se é o vício, você vai ter que voltar. O problema com doença, você vai ter que voltar. O problema com o seu filho, você vai ter que voltar. O problema é com o emprego, você vai ter que voltar. Quando você diz você vai ter que voltar, você traz para a sua vida algo poderoso, que você jamais conseguiria fazer se fosse sozinho. A minha mãe foi diagnosticada com câncer numa certa fase da vida dela. Aquilo parecia que era o fim dela. Os dias pareciam que estavam contados. Todos preocupados, mas ela era uma mulher de muita fé, ainda continua cuidando das suas ovelhas, pregando a palavra de Deus, mas naquele tempo parece que as coisas iriam ser diferentes. E enquanto o médico dava diagnósticos do câncer, ela estava proclamando, eu sei que não morrerei, mas viverei, eu sei que pelas feridas eu serei curado. Eram as promessas de Deus. Deus tinha falado na sua palavra. Ela continuava invocando, os diagnósticos diziam o contrário, o inimigo estava rugindo alto, dizendo que não tem jeito, é o seu fim, os seus melhores dias já foram. Mas ela não se acovardava, ela não se intimidava, ela não se desmotivava, ela continuava dizendo, eu não morrerei, mas viverei, e pelas suas feridas eu fui curado. Aquilo foi poderoso, aquilo foi grandioso. Passado mais algum tempo, ela foi retomar os exames e o diagnóstico não poderia ter sido outro. Deus assumiu a dianteira, Deus assumiu os resultados, e aquilo que existia, aquele tumor, simplesmente desapareceu do corpo dela. Deus é fiel, o que Ele promete, Ele cumpre na sua vida. Ele não vai deixar você no meio do caminho. Se Ele te trouxe até aqui, Ele vai fazer cumprir na sua vida os seus melhores dias. Continue proclamando, continue invocando o nome dEle, dizendo que Ele é forte, que Ele é poderoso, que você é empoderado, que você é santo, que você é remido, e você vai ver as promessas de Deus sendo cumpridas na sua vida. Jesus disse, eu lhes asseguro, se vocês tiverem a fé de um tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão aos montes, vá para lá, e eles irão, nada lhes será impossível. O grão de mostarda é a menor das sementes, não cabe na palma da sua mão. Por analogia, foi o que Deus fez com as águas, com os oceanos, com a areia do mar. Ele colocou o seu decreto eterno, a sua ordenança eterna, dentro do grão de mostarda. Eu não estou falando que você tem ou que você não tenha fé. Eu não estou dizendo que você é ou não positivo. Não se trata de ser ou não positivo. Se trata do que Deus colocou. A sua ordenança terá que ser cumprida. Talvez você diga, mas
como se eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa perseverante. Deus colocou dentro de um grão de mostarda a ordenança dele, a lei dele, o decreto dele, a palavra dele, e terá que ser cumprida. E ele disse, ele colocou os montes para poder comparar, que às vezes na nossa vida nós enfrentaríamos obstáculos grandes, coisas que achamos que não somos capazes de vencer, situações que achamos que não somos capazes de superar. Deus queria, na verdade, nos mostrar que não é o tamanho do problema, é o tamanho da fé que você precisa para poder vencer. Talvez você esteja com um monte na sua vida neste momento, um monte de limitações, um monte de dívidas, um monte de dificuldades, um monte de vícios, mas nada é grande para poder você superar, poder fazer e viver a melhor fase da sua vida, transpor tudo isto que está acontecendo. Deus não disse que você tem que olhar para o tamanho do monte, Ele disse que você tem que falar com o monte. Se você disser monte de vício, você vai ter que voltar. Monte de limitações, você vai ter que voltar. Monte de dificuldades, você vai ter que voltar. Algo poderoso vem na sua direção. E é tão pequeno, é do tamanho da menor semente que existe. É muito forte isso que eu estou dizendo para você. É muito poderoso. Havia um homem em Jerusalém chamado Zorobabel. Havia muita oposição contra o que Deus tinha colocado no coração dele. Ele queria construir e concluir o grande templo, mas a oposição, os inimigos, as autoridades, todos lhe faziam frente para que isso não viesse a acontecer. Ele não estava intimidado com aquilo que eles estavam fazendo contra ele. Ele carregava uma semente dentro dele, a semente do ordenamento de Deus. E ele disse: "A quem és tu, ó majestoso monte? Zorobabel, diante de ti, transformará tudo em planície. E com um grito, com a pedra angular, continuará gritando: Deus é bom, Deus é abençoado, Deus é fiel." Aquilo parecia que era majestoso, que era grandioso. O segredo de Zorobabel é que ele não se intimidou com o tamanho do majestoso monte. Ele sabia que aquela semente que tinha sido colocada no seu coração, ele só precisava continuar agradecendo a Deus. Um outro nome da graça de Deus é bênção. E ele continuava invocando, agradecendo, fazendo o que é certo. Continuou a proclamar o nome de Deus. E na sua vida, nos seus tempos, Deus fez ele concluir. Deus fez ele concluir a obra que ele começou. Era a semente que Deus tinha colocado no coração dele, a mesma que ele colocou em você. O inimigo não pode roubar aquilo que Deus colocou. Você é o templo do grande Deus. Zorobabel continuou perseverante, transformou um monte em planície. Deus vai transformar montes de dificuldade em planícies de solução na sua vida. Aquilo que parecia majestoso, aquilo que parecia grande, vai se tornar pequeno diante de Deus. Deus é capaz de mover montes e montanhas de dificuldades para ver o seu sucesso, para ver a sua alegria, para ver você chegar aonde Ele prometeu na sua vida. Se Ele prometeu que você vencerá, você será vencedor. Você não nasceu para viver derrotado, minguado, mirrado. Não, você nasceu para ser mais que vencedor. Essa é a marca que Ele colocou em você. Isso é que Ele deseja na sua vida. Zorobabel poderia ter ficado intimidado, afinal de contas a oposição era mais forte com ele, mas ele continuou dando graças a Deus por tudo, agradecendo, fazendo o que é certo. Ele sabia que aquela semente não iria paralisar os planos de Deus na sua vida. Deus não fará e fará de tudo para poder você chegar ao melhor da sua vida, ao destino que Ele traçou para você, ao melhor da sua história. Talvez você esteja olhando mais para os montes, mas quando você ver um monte de dificuldades, diga para eles: você vai ter que sair daqui, você vai ter que voltar de onde você veio. O inimigo pode estar até rugindo ao seu pensamento, mostrando que esta onda é maior do que o menor dos grãos de areia, mas o grão de areia não se intimidou com o tamanho do oceano. Ele continuou dizendo: você vai ter que voltar, você vai ter que voltar, você vai ter que voltar de onde você veio. Todas essas dificuldades, todos esses problemas, todas essas limitações não são nada para o grande Deus que te fez. Quando Ele deu o sopro de vida em você, Ele colocou uma semente de grandeza dentro de você.
Ele colocou sangue de realeza. Você é filho do grande Deus, do Deus Altíssimo. E se você crer nisso, se você confirma isso para a sua vida, se você não aceita essas coisas, palavras de derrotas, pensamentos que venham te atormentar, eu declaro e afirmo que portas serão abertas. O melhor da sua vida ainda há de chegar. A melhor momento, a melhor oportunidade, o melhor casamento, o melhor de algo de grande ainda há de acontecer na sua vida. Eu afirmo e declaro em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar você agora para você receber Jesus na sua vida. Com uma simples oração, venha comigo. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entra no meu coração e te farei o meu Senhor e o meu Salvador. Com esta simples oração, nós acreditamos que você nascerá de novo. Terá uma nova vida, uma vida de vitórias e conquistas que pertence a você. Continue com a gente. Acesse a nossa plataforma digital. Acesse o nosso canal de YouTube. Acione o sininho para que você seja acionado. Continue. Procure uma igreja bem pautada na palavra de Deus e colocando Deus em primeiro lugar. Deus abençoe você.